Olá, vamos estudar as regras para a determinação do número de oxidação de um átomo, do NOx. Primeira regra, sempre que a substância for simples, o seu NOx é igual a zero, pois nessas substâncias os átomos não perdem nem ganham elétrons, mas sim compartilham igualmente, de forma que não aparecem cargas elétricas nos átomos envolvidos. Ou seja, quando o átomo é igual, os dois vão atrair o elétron com a mesma força, com a mesma eletronegatividade. Então, aqui tem exemplo. O oxigênio, substância simples, é zero. O hidrogênio, zero. No ozônio, zero. No fósforo, zero. No enxofre, zero. No alumínio, zero. Carbono grafite. Se a substância estiver na forma simples, todos os seus NOx vão ser zero. Segunda regra. O NOx do hidrogênio é mais 1. Então, normalmente, o NOx do hidrogênio é mais 1. Tem exceção. Nos hidretos metálicos, ele vai ser menos 1. Como assim? Olha, sempre que ele está ligado com átomos com eletronegatividade maior que a dele, o hidrogênio vai estar como se estivesse perdendo o seu único elétron que ele tem. Então, sempre ele vai estar com a carga positiva, porque é como se ele estivesse perdendo um elétron. Mas quando ele liga com metal, metal sempre vai perder elétron. Então, nesse caso, o hidrogênio tem que ganhar. Então, o hidrogênio, ele só tem a primeira camada, o S, que tem um elétron. Então, não cabe mais que 2 no S. Então, ele vai ganhar apenas mais 1. Então, com qualquer outro elemento que o hidrogênio ligar, ou ele perde 1, ou é como se ele estivesse perdendo 1, ou como se ele estivesse ganhando. No caso dos hidretos metálicos, é ligação iônica. Ele está realmente ganhando. O sódio, por exemplo, é metal. Ele sempre vai perder mais 1. Ele perde 1. Então, quando ele perde, ele fica mais 1 e o hidrogênio fica menos 1. O bário perde 2 elétrons. Mas o hidrogênio só pode receber 1, então precisa de 2 hidrogênios. Cada hidrogênio é menos 1, nesse caso. Então, se o hidrogênio está ligado com metais, ele vai aparecer do lado direito aqui, do lado negativo. Se ele está ligado com outros elementos, ele vai aparecer do lado positivo. O hidrogênio, então, mais 1, com exceção quando ele está ligado nos hidretos metálicos. Regra número 3. O NOx do oxigênio é menos 2. Então, o oxigênio, normalmente, ele é menos 2. É normalmente. Porque tem exceção. Olha, se o oxigênio... Uma das exceções é quando ele está nos peróxidos. Porque aqui ele tem 2 hidrogênios. Cada hidrogênio perde 1. Mas ele tem 2 oxigênios. O oxigênio ele tem que receber 2. Mas nesse caso, olha como que fica. Um hidrogênio, um oxigênio, os hidrogênios sempre ficam nas extremidades, né? Então, eu tenho 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Então, o hidrogênio vai estar ligado aqui com o oxigênio, perdendo 1. O oxigênio, então, vai ganhar 1 aqui. O hidrogênio também vai perder 1 para o oxigênio. Esse aqui vai ganhar 1. Ah, mas e a outra ligação? Nessa ligação, é como se fosse uma substância simples. Só tem os 2 oxigênios ligados um com o outro. Nenhum perde, nenhum ganha. Eles compartilham de forma igual. Então, nesse caso aqui, os 2 oxigênios, né, entre si,
não vai ter perca nem ganho de elétron. Então, só vai considerar o mais 1 e o menos 1 aqui do hidrogênio e oxigênio. Nos peróxidos. Nos superóxidos, né? Superóxidos, essa divisão aqui vai ser por 4. Aqui, ó, cada um vai perder 1, mas são 2. E dividido por 2 vai ficar menos 1. Agora, nesse caso aqui, vão ser 2 elétrons para 4 oxigênio. Então, a carga dele vai ficar meio negativo, porque quem ganha fica negativo. Então, sódio, metal vai perder, cada um perde 1. Vezes 2, 2. Então, esse aqui vai estar menos 1. Só que essas são exceções às regras. Existe mais uma outra exceção para o oxigênio, que são casos raros, né? Essa aqui, gente, é a água oxigenada, viu? O óxido de flúor, fluoreto de oxigênio. É o caso raro em que o oxigênio fica positivo. Isso não é normal para acontecer. Mas existe a eletronegatividade. O mais forte de todos os átomos, o mais eletronegativo, é o flúor. Ele é o único átomo que nunca vai perder elétron para outro. Então, o flúor sempre vai ganhar um elétron. Depois dele, o mais forte é o oxigênio, ou seja, o oxigênio ele bate em todos os outros átomos da tabela periódica, ou seja, ele oxida todos os outros, ele retira elétron de todos os outros átomos. Mas existe alguém mais forte que ele, que é o flúor. Então, o oxigênio ligado ao flúor, ele vai sofrer uma exceção à sua regra. Ele vai perder elétron. Um oxigênio, ele tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O flúor tem 7. 7. Então, o flúor tem que ganhar quanto? 1. Então, é uma ligação covalente? É uma ligação covalente. Ele não está perdendo, não está ganhando. O flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio tem que fazer 2 ligações, porque se ele tem 6, ele precisa fazer mais 2 para ficar com 8. Então, ele também vai ligar aqui com outro flúor. Vai formar o OF2. Professora, mas ninguém perdeu, ninguém ganhou. Tá. Como o flúor é mais eletronegativo, olha o que vai acontecer. Eu desenhei diferente para você perceber. Aqui o flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1 elétron, que está ligado com esse. Olha o que vai acontecer. O elétron do oxigênio vai ficar próximo ao flúor. A professora, então, ele perdeu? Não, eles estão compartilhando, mas de forma desigual. De forma que os elétrons da ligação vão ficar, né? Um do flúor, um do oxigênio. Os dois vão ficar perto do flúor. Mas eles compartilharam elétron, eles continuam ligados. Mas nesse caso é como se o oxigênio estivesse perdendo 2, por isso surge a carga mais 2 aqui. É como se o flúor estivesse recebendo 1. Não. E o outro flúor recebendo 1. Então, o único caso em que o oxigênio pode aparecer positivo é quando ele liga no flúor. Só existe essa molécula, que é o fluoreto de oxigênio. Só essa. Porque o oxigênio tirou o flúor da jogada, ele ganha de todos, né? Então, todos os outros vão ficar positivos perto do oxigênio. Então, essas aqui são 2 exceções, mas então o oxigênio, sempre que a gente for calcular, a gente vai usar ele menos 2, porque normalmente ele está ligado com outros elementos. E nesse caso, sempre ele vai estar ganhando 2 elétrons. Ok? O NOx dos halogênios é menos 1.
Quem são os halogênios? É a família 7A da tabela periódica. Flúor, cloro, bromo, iodo. Esses halogênios, eles têm 7 elétrons na última camada, por isso eles têm que ganhar 1. Por isso a carga deles normalmente vai ser -1. Professor, então sempre eles vão ganhar elétron? Olha, vamos observar. Sempre que ele estiver próximo do oxigênio, eles vão perder. Então, além deles ter que ganhar um elétron, eles podem perder mais elétrons, até 7, até seus 7, para o oxigênio. Ou seja, quando eles se ligam com o oxigênio, eles vão ficar positivo, porque tirando o flúor da jogada, o oxigênio vai estar negativo e os demais vão estar positivo quando ligado ao oxigênio. Então, sempre que o oxigênio liga com outros elementos menos eletronegativo que ele fica -2 e os outros vão ficar com carga positiva. O NOx dos metais alcalinos é +1. Metais alcalinos é a família 1A da tabela periódica. É a família 1A. Todos têm um elétron na última camada, por isso, como eles são metais, sempre eles vão perder um elétron, eles nunca vão ganhar. Então, por isso, eles sempre vão ficar com carga +1. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e o frâncio. Todos esses vão ficar sempre com carga +1. Sexta regra. O NOx dos metais alcalino terrosos é +2. Esses são do grupo 2A da tabela periódica. Então, todos eles vão estar perdendo seus 2 elétrons da última camada. Se ele é do grupo 2, ele tem 2 na última camada, então ele vai perder 2. Berílio perde 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Todos esses sempre vão ficar com carga positiva +2, porque eles são metais. Metais sempre vai perder elétron. Para os não metais. Regra número 7. No caso de átomos de íons monoatômico, o NOx é a própria carga do íon. Ou seja, se o átomo aparece sozinho com um mais em cima ou um menos, já é a carga dele, já é o NOx dele. A prata +1. Provavelmente, com certeza, ela perdeu para outro. Aqui não vai aparecer o outro, por isso que a carga vai ser a própria dela. O cobre também ele pode ter perdido os 2 para o oxigênio, ele pode ter perdido para outro elemento, para o cloro. Mas aqui ele está +2. O zinco está +2 porque ele perdeu 2 elétrons. O alumínio está +3 porque ele perdeu 3 elétrons. Então, para responder, a gente fala assim, o NOx do alumínio é +3. O NOx do ouro, AU é ouro, é +3. O NOx do zinco é +2. O NOx do cobre é +2. O NOx da prata é +1. Então, NOx é a carga do átomo. Quando o átomo já está na forma de íon, quer dizer que ele já está com a carguinha aqui em cima. Então, essa carga é o NOx do íon. O NOx é a própria carga do íon. Voltando lá na primeira, se não tem nada em cima, é porque é 0. Se eu tenho aqui, ó, AU, não tem nada. Então, ele vai ser +3? Não. +3 ele está aqui. Se não tem nada, nada é 0. O NOx dele é 0. Ok? Então, aqui eu posso ter que o Zn, o zinco. Se não tem nada, nada é 0. Então, o NOx dele é 0, porque ele está na forma de substância simples. Quando ele está com o NOx aqui em cima, ele não está na forma de substância simples. Ele já perdeu seu elétron para alguém. Ele não está simples, ele já foi oxidado, ou ele pode ter sido reduzido, que é o caso do cloro. Se ele está com -1, ele já foi reduzido.
O oxigênio, se ele está com menos 2, ele já foi reduzido. A carga dele está negativa. Regra número 8. A soma dos NOx de todos os átomos de qualquer espécie química neutra é sempre igual a zero. Olha, aqui não tem carga, certo? Porque essa espécie química é neutra. Professora, então ela não tem positivo e negativo? Tem. É porque se você somar o positivo e o negativo dela, vai dar zero. Por exemplo, mais 4 menos 4 é zero. Então, se eu somar a carga desses átomos aqui, no total vai dar igual a zero. Então, eu preciso determinar o NOx do enxofre aqui. Eu não vi ele lá nas regras. Então, eu tenho que determinar. Ele está até de negrito aqui para eu determinar. Eu vou chamar ele de átomo X. O NOx dele é X. Eu não sei qual que é o NOx dele. Mas lá na regra, eu vi que o hidrogênio é quanto? O hidrogênio, normalmente, ele é mais 1. Só se ele estiver ligado com o metal, que ele é menos 1. Mas ele não está com metal, ele está com o hidrogênio, está ligado com o enxofre e com o oxigênio. Nesse caso, então, quase sempre, o hidrogênio é mais 1. E o oxigênio? Olha, eu vi lá na regra que normalmente ele é menos 2. Aqui, ó. O oxigênio, normalmente, ele é menos 2. Beleza. Então, se eu somar essas cargas, vai dar igual a zero. Mais 1 com mais x com menos 2 é igual a zero. Isso aqui é a carga de cada átomo. Tem quantos hidrogênio aqui? 2. Então, 2 eu vou multiplicar pela carga. Vai ficar mais 2. Quantos enxofre? Aqui não tem número, é porque é 1. 1. Então, vou somar mais um enxofre. O enxofre é X. Quantos oxigênio? 4. 4 vezes 2 menos 8. Então, se eu somar essas cargas, vai ser igual a 0. Agora, basta resolver. Vou isolar o X, o menos passa mais 8. O 2 positivo passa menos 2. Então, X, 8 menos 2, o NOx do enxofre, que eu dei nome de X, o NOx dele, vai ser X igual a mais 6. Então, a gente vai determinar o NOx desse elemento porque não existe na regra. Ele pode estar positivo, ele pode estar negativo, depende com quem ele está ligado. Então, o hidrogênio, voltando, é mais 1. E o oxigênio é menos 2. Isso vai, as regras que são fixas, a gente vai decorando elas, né? Hidrogênio, então, só tem um positivo. Um nitrogênio, então, só tem um X, né? 3 oxigênio, então, ele vai ganhar 6 elétrons, porque 3 vezes 2, 6. Igual a 0. Então, o X, eu vou isolar o X. O menos 6, eu vou passar mais 6. O mais 1, eu vou passar menos 1. Então, o X é igual a mais 5. Então, o NOx do nitrogênio é mais 5. O nitrogênio ele é do grupo 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. É como se ele estivesse perdendo todos os seus 5 elétrons da última camada. O fósforo também é do grupo 5. Vou chamar o fósforo, P, fósforo de X, né? O hidrogênio é mais 1. O oxigênio é menos 2. Então, são 3 hidrogênios, então são 3 elétrons que eles vão perder. Então, mais 3. É um fósforo, então mais X. São 4 oxigênios, então menos 8. Então, eu vou fazer a soma desses vai ser igual a 0. Então, X é igual. O 8 passa positivo, eu gosto de passar o maior primeiro. E o 3 passa negativo. Então, X é igual a mais 5. Regra número 9.
No caso de espécies iônicas já não é íon monoatômico, que só tem um átomo. Isso aqui tem uma espécie, tem vários átomos dentro, formando esse íon. No caso das espécies iônicas, a soma dos NOx de seus átomos será igual à carga do íon. Então, o SO4 é o íon sulfato, ele é menos 2. Eu coloquei fora do parênteses aqui, mas o SO4, ele é menos 2. Eu coloquei fora do parênteses para a gente fazer o exemplo. Então, eu sei que o oxigênio é menos 2. Professora, mas esse menos 2 não é do oxigênio? Não, ele é o do sulfato. O oxigênio também é menos 2. Vamos determinar do enxofre, que é X. Então, um enxofre, X, 4 vezes menos 2, menos 8. Agora, a soma desses é igual à carga total. Qual que é a carga aqui fora? Menos 2. Lembra que não tinha carga aqui, por isso era neutra. Agora, quando tem carga, eu vou igualar a carga. Quando não tem, iguala a zero. Quando tem, iguala a carga. Então, x é igual a 8 menos 2, x é igual a mais 6. Ou seja, sulfato é SO4 aqui, ó, SO4. Ele é mais 6 nos dois casos. Aqui é como se os hidrogênios estivessem separados dele. O sódio, qualquer um que ligar aqui. No fosfato é a mesma coisa. O oxigênio é menos 2. Então, fósforo vai ser X. Então, X, que é 1 vezes XX, 4 vezes 2 menos 8, igual a menos 3. Então, X é igual, o 8 passa positivo, menos 3, X é igual a mais 5. Então, fósforo, mais uma vez, foi mais 5 no fosfato. Então, no fosfato, ele vai ser mais 5. Estando sozinho ou ligado, o fósforo está mais 5. O nitrato, aqui o nitrato vai dar a mesma coisa. O oxigênio é menos 2. O nitrogênio é X. Então, X, 3 vezes 2, menos 6, igual a menos 1. X é igual a mais 6 menos 1, que o menos 1 já está de cá, não vou mudar o sinal dele. X é igual a mais 5. No OH, olha, eu sei que o oxigênio é menos 2. Eu sei que o hidrogênio é mais 1. Então, eu poderia colocar X em qualquer um, ou eu posso só tirar a prova. Se o oxigênio é menos 2 e o hidrogênio é mais 1, isso é igual a menos 1. Menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Ok?